passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de Turismo Sinistro aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de Turismo Sinistro. No vídeo de hoje, viajaremos a um país do Sudeste Asiático, conhecido pelas praias tropicais, pelos palácios reais suntuosos e pelos templos ornamentados com figuras de Buda. Sua capital é Bangkok. Falo-lhes da Tailândia. Então, topa fazer uma viagem pelos lugares assombrados tailandeses? Se sim, venha comigo nesse passeio após a intro do canal. Até já! Todos os dias, inúmeros viajantes entram e saem desse aeroporto. Mal sabem eles que esse movimentado aeroporto guarda duas histórias arrepiantes relacionadas a uma coluna de concreto e o local em que o aeroporto foi construído. Dentro de uma grossa coluna de concreto na sala de alfândega do aeroporto, há rumores de que os trabalhadores que lá trabalham costumam ver uma mulher com cabelos de comprimento médio entrando e saindo da sala. Dizem que o fantasma seria de uma trabalhadora da construção civil que caiu e ficou presa dentro do molde da coluna. Ela então morreu e seu corpo foi colocado no concreto. Por isso, o engenheiro-chefe precisou quebrar a coluna para tirar o corpo e rebocou o buraco para que parecesse normal. Outra história relacionada a esse moderno aeroporto é de que ele foi construído no local de um antigo cemitério e disse que os espíritos dos falecidos agora vagam pela área. Logo após a abertura do aeroporto, 99 monges participaram de um ritual de exorcismo de 9 semanas. Relatos dizem que um jovem carregador de bagagem chegou a ser possuído por um homem chamado Pu Ming, que costumava cuidar do cemitério. Acidentes de carro, problemas de aeronaves e aparições incomuns são todos atribuídos ao trabalho de forças fantasmagóricas que habitam o local. Agora, existem cerimônias espirituais regulares no aeroporto e vários santuários foram estrategicamente erguidos para apaziguar fantasmas infelizes. Também conhecida como White Lion House, ou seja, a Casa do Leão Branco, essa casa é supostamente um dos edifícios mais assombrados de Chiang Mai. A grande, agora decadente mansão barroca é relativamente nova, datando de apenas algumas décadas. As lendas locais dizem que o proprietário da terra foi avisado de que o lote era amaldiçoado. Mas ele não seguiu seus conselhos e construiu a grande casa de qualquer maneira. De acordo com as histórias, o proprietário acabou enlouquecendo e matou violentamente toda a sua família dentro da casa. Sem surpresa, ninguém quer comprar a casa assombrada e agora está vazia e decadente. A ponte do rio Kwai de Kanchanaburi e a passagem do fogo do inferno foram construídas como parte da ambiciosa ferrovia da Tailândia para a Birmânia, durante os tempos de ocupação japonesa. Muitas vezes referida como a Ferrovia da Morte, talvez não seja surpresa saber que os lugares ao longo da ferrovia são considerados os pontos mais assombrados da Tailândia.
Havia mais de 300 mil trabalhadores, tanto tailandeses quanto prisioneiros de guerra, trabalhando na construção da ponte. Eles eram forçados a trabalhar em condições horríveis. Muitas pessoas morreram de acidentes, fome, doença e até assassinato, resultando na morte de mais de 100 mil pessoas. As estatísticas indicam que uma pessoa morreu para cada dormente ao longo da ferrovia de 415 quilômetros, cerca de 258 milhas. Uma pequena ilha perto de Koh Lipe, na província de Satun, mitos locais falam do deus de Tarutao, amaldiçoando Koh Phingan. Ninguém mora na ilha, embora seja possível visitar em uma viagem de um dia. Seixos pequenos e lisos cobrem a praia, e os moradores dizem que qualquer um que remover uma pedra vai experimentar a ira e a vingança do temível deus. O National Park Office recebe várias pedras devolvidas pelo correio a cada ano, com pessoas que ignoraram os avisos esperando quebrar a maldição. Localizado no que já foi o edifício mais alto de Bangkok, o Bayok Sky Hotel é um dos hotéis mais altos do Sudeste Asiático. Houve um trágico acidente durante a construção da torre de 88 andares, em que 3 trabalhadores caíram para a morte. Talvez enfurecidos por equipamentos inseguros e práticas de trabalho desumanas, as almas agora assombram o hotel. Convidados e membros da equipe relataram uma variedade de acontecimentos estranhos, incluindo coisas misteriosamente se movendo e sombras assustadoras à espreita pelo hotel. Koh Kanoi é uma pequena ilha na costa da província de Chonburi, localizada no Golfo Leste da Tailândia. O destino tornou-se ao longo dos anos o local de descanso final para pessoas de diversas nacionalidades, culturas e religiões. Ou seja, trata-se de um cemitério em massa. Enterrados a lá muçulmanos de ilhas próximas, chineses, tailandeses e até soldados americanos, que foram picados por mosquitos transmissores da malária durante a Segunda Guerra Mundial. Os visitantes alegam ouvir sons incomuns e ver estranhas aparições na ilha. Dizem que muitas das cidades antigas da Tailândia são assombradas, e o Parque Histórico de Ayutthaya não é exceção. Muitas pessoas acreditam que vários fantasmas vagam pelas ruínas. Até mesmo um príncipe tailandês relatou ter visto a aparição sem cabeça de Phumsonphal Sap, vigiando os tesouros em Wat Khu Dao. Além das mortes naturais, muitas pessoas morreram na área durante confrontos brutais com as forças invasoras birmanesas. Ao capturar a capital siamesa, as tropas birmanesas fizeram muitos saques antes de danificar muitos dos esplêndidos edifícios históricos. A área costeira de Bampu, em Samut Prakan, abriga uma das propriedades industriais mais antigas da Tailândia. Bampu Industrial Park está no coração da indústria do couro do país, mas há uma fábrica de calçados em particular que ninguém ousa entrar. Essa fábrica de calçados teve um trágico acidente quando o compressor de ar explodiu, causando muitas vítimas. Vários trabalhadores se feriram e muitos outros morreram. Aqueles que sobreviveram ao acidente começaram a relatar a visão de fantasmas no local. Como resultado, muitos trabalhadores buscaram empregos alternativos com medo de pisarem na fábrica. O dono da fábrica continuou a operar o negócio, mas com vários funcionários se demitindo, o negócio acabou ficando em crise. O proprietário então atirou em si mesmo no último andar da fábrica. Hoje disse que a fábrica ainda está cheia de detritos de sapatos, pois ninguém se atreve a entrar. Ao
Kaulak é uma bela cidade litorânea na província de Phang Nga. Em 2004, foi praticamente destruída por um tsunami devastador. Enquanto muitos lugares em vários países sofreram baixas e danos após o grande terremoto no Oceano Índico, Kaulak teve a maior perda de vidas da Tailândia. Estima-se que pelo menos 4.000 pessoas morreram em 26 de dezembro de 2004. Casas, hotéis e empresas foram gradualmente reconstruídas. No entanto, muitos tailandeses acreditam que a área costeira é assombrada pelas vítimas do tsunami. E os hóspedes relataram ocorrências estranhas em muitos hotéis locais. Um interlocutor desconhecido entrou em contato com uma empresa de cinema ao ar livre, solicitando uma noite de entretenimento na área rural coberta de arroz de Urantani. Alguns dias depois, uma equipe de projecionistas chegou para montar o filme, mas às 21 horas nenhuma única pessoa havia aparecido. Quando os carretéis do filme começaram a rolar para um local vazio, de repente, uma grande multidão de pessoas do campo de aparência estranha vagou para fora da floresta ao redor. As mulheres estavam todas vestidas de branco e se reuniam à direita, enquanto os homens vestiam apenas preto e ficavam quietos à esquerda. Os 4 trabalhadores conversaram com os moradores para ver se eles gostaram do filme no dia seguinte. Os moradores responderam que não sabiam de nada sobre a exibição e não compareceram. Teriam os fantasmas assistido ao filme? Trata-se da primeira universidade pública de pesquisa no norte da Tailândia. Estudantes afirmam ouvir o som de algo se arrastando pela noite. Disse que se trata do fantasma de uma jovem se arrastando de volta para o dormitório depois de ter sido agredida fatalmente. Até hoje, muitos táxis de Bangkok recusam pedidos no meio da noite para chegar ao Wat Sammyamnari. Localizado perto de uma ferrovia que liga Bangkok a outras províncias, Wat Sammyamnari é um templo que tem uma história assustadora envolvendo 2 mulheres misteriosas, um trem a diesel e a morte. Diz a lenda que um táxi recebeu uma ligação por volta das 4 horas da manhã para pegar 2 irmãs na Ratchadapizek Road, em Bangkok. As tímidas irmãs pedem ao motorista para levá-las ao templo Sammyamnari no meio da noite. À medida que o carro se aproxima do templo, as mulheres vestidas de preto desaparecem. É nesse momento que o motorista de táxi relata seu choque e terror, quando de repente nota as irmãs deitadas no trilho do trem ao lado do templo, cortadas ao meio, arrastando seu torso ensanguentado de dor. Fala-se que essas mulheres, que chamam táxi, seriam os fantasmas de um par de irmãs que sofreram um terrível acidente de trem. No meio do movimentado distrito de Ban Hac, em Bangkok, fica a Sathorn Unique Tower, também conhecida como Ghost Tower, que foi erguida há mais de 20 anos. Essa estrutura de 47 andares encontra-se abandonada desde o resultado da crise econômica de 1997. O lugar é bastante popular entre fotógrafos locais e internacionais que querem ter um bom ângulo de Bangkok e exploradores urbanos que procuram uma aventura inusitada. No entanto, esse lugar possui histórias bastante sombrias. Em um dia sombrio de 2014, um fotógrafo subiu ao telhado pensando que poderia tirar uma boa foto do horizonte de Bangkok. Ele estava andando por um corredor escuro como breu, passando de sala em sala, quando viu um corpo sem vida pendurado no teto em uma das salas. Ele correu para pedir ajuda, mas não conseguiu. Desesperado, ele postou a história nas redes sociais. Os internautas foram à loucura. A história manteve todos ansiosos e assustados, pois todos queriam saber se era verdade.
A polícia levou muitas horas para localizar o corpo do homem que se enforcou no 43º andar. Aparentemente, o sueco, que era um sueco, estava morto há alguns dias. Além dessa tragédia, há também outras histórias relacionadas ao sobrenatural. Falam que a torre projeta sua sombra sobre um templo sagrado nas proximidades, e os moradores veem isso como um sinal de desrespeito. Não muito tempo depois que foi construído, o construtor ficou sem dinheiro. O arquiteto foi preso em um caso de assassinato de aluguel. Seria a suposta maldição do incidente sobre a torre? Uma noite em 2015, um grupo de adolescentes partiram para o distrito de Tauiuatana. Sob o efeito de álcool e adrenalina, eles queriam explorar uma casa abandonada, uma que havia rumores de ser assombrada. Eles dirigiram até o final da estrada e viram 2 casas abandonadas. Mas antes que eles pudessem entrar, as luzes na frente da casa foram repentina e misteriosamente apagadas. Assustados, eles decidiram ir embora. 3 meses depois, 2 dos adolescentes morreram em um infeliz acidente de moto. Testemunhas afirmaram que viram não apenas os 2 adolescentes na motocicleta, mas também uma senhora de vestido branco andando com eles. 1 ano depois, o outro menino do mesmo grupo bateu sua moto e morreu no local. Quando a polícia chegou ao local do acidente, testemunhas disseram que tinham visto uma senhora de vestido branco andando com ele. Mas o segundo corpo, esse da mulher, nunca foi encontrado. No ano seguinte, mais 2 adolescentes foram mortos, desta vez em um incêndio em uma casa. Uma testemunha do outro lado da rua relatou que viu uma senhora de branco entrar na casa pouco antes do incêndio começar. Agora, aqui está a reviravolta da história. Ao longo da estrada que o grupo dirigiu naquela noite, a verdadeira casa abandonada estava, na verdade, no início da estrada. No final da estrada, onde o grupo tinha visto 2 casas abandonadas, havia apenas um terreno baldio. Até hoje, 2 adolescentes restantes vivem com medo, esperando desesperadamente que a senhora de branco não venha atrás deles. A história quanto a esse local é assustadora. Era apenas mais um dia normal em 2010 no mercado, até que um homem notou que um cachorro estava carregando um saco plástico na boca. Quando o cachorro rasgou o saco, ele ficou chocado. O cachorro estava mastigando partes do corpo de um bebê. A polícia seguiu o cachorro e rastreou a origem da bolsa até o templo Wat Phai Nong, nas proximidades. Quando entraram no necrotério, o fedor era insuportável. O que eles descobriram foi mais chocante. Pilhas de sacolas plásticas que transbordaram da área de armazenamento. Dentro das sacolas foram encontrados fetos mortos e partes de corpos de bebês. No total foram encontrados até 2.002 bebês mortos. Após investigações, a polícia descobriu que durante anos os cremadores foram pagos por uma clínica de aborto ilegal para destruir os corpos. Mas, recentemente, o crematório falhou, então os corpos foram empilhados no depósito até transbordar. Embora os corpos tenham sido devidamente cremados depois disso, os moradores dizem que ainda podem ouvir os sons de bebês rindo e chorando, vindos da direção do templo. Há ainda a informação de que uma foto até apareceu no noticiário e alguém havia capturado a sombra de a figura de um bebê em frente à porta do depósito, onde os corpos foram encontrados. Um monge conhecido, que era famoso por sua feitiçaria, construiu centenas de estátuas. Estátuas humanas de homens, crianças, monstros e criaturas míticas que foram espalhadas pelo ashram. Para algumas estátuas, ele realizou uma cerimônia onde restos humanos como cinzas, ossos, cabelos e principalmente peles com tatuagens eram misturados com material de confecção da estátua. Após sua morte, o ashram foi deixado sem manutenção.
A área foi coberta por árvores e vegetação. Muitas estátuas foram danificadas e quebradas. Alguns acreditam que algum poder estranho e sombrio ainda existe no ashram. Os moradores temem não entrar no ashram depois que o sol se põe. Alguns disseram que essas estátuas ganham vida à noite. Muitos ladrões tentaram roubar as estátuas, mas encontraram uma força inexplicável que os afugentou. Um grupo de 10 ladrões estava tentando levantar uma estátua, mas não conseguiram. O que a estaria a prender no chão? Forças sobrenaturais existentes no local? Santika era um famoso clube noturno de luxo em Ekamai, mas em contraste com o seu nome sagrado, este lugar se transformou em um inferno no primeiro minuto de 2009, quando as pessoas estavam comemorando o Ano Novo. Logo após a grande contagem regressiva, fogos de artifício estavam sendo disparados dentro do clube. Isso causou um incêndio dentro do pub, que matou 66 foliões e feriu 222. Sem incluir corpos que não puderam ser identificados. Essa tragédia poderia ter sido evitada? Olhando para trás, haviam sinais assustadores que prenunciavam o acidente. Essa festa ela foi chamada de Adeus Santika, a última festa do pub, sua última noite antes de ser permanentemente fechado. A equipe também distribuiu um CD com uma capa preta para todos os convidados. O site que promovia a festa tinha chamas ardentes em seu design. E até a banda que tocava naquela noite era uma banda de rock chamada Burn, que em português significa queimar. O boato diz que o terreno onde o pub foi construído anteriormente havia uma casa em que ocorreram assassinatos. Agora não há nada além de um lote vazio. As pessoas que moram nas proximidades afirmam ouvir pessoas gritando de agonia à noite no terreno baldio. Os motoristas que usam a estrada à noite também dizem que veem pessoas acenando para seus veículos como se quisessem ser apanhados. As autoridades de ônibus usam esse local para retirar ônibus e outros veículos fora de serviço. É também um local de descarte de ônibus envolvidos em trágicos acidentes, muitos deles com vítimas fatais. Acontecimentos estranhos são observados à noite no local. Gritos de socorro são ouvidos de seu interior. Um motorista de táxi uma vez viu alguém sinalizando para ele, mas quando ele parou, não havia ninguém. Os vizinhos também relataram ao guarda de segurança terem escutado cantos altos, aplausos e até batidas de tambores no interior do complexo. Preocupado que alguns adolescentes pudessem ter invadido o complexo e estivessem dando uma festa, o guarda então foi conferir. Mas tudo que ele viu foi um ônibus vazio, aquele mesmo ônibus que havia batido e matado um grupo de adolescentes durante as férias escolares. Embora a área circundante tenha sido desenvolvida e o complexo seja limpo de tempos em tempos, ainda está sendo usado como local de descanso final para ônibus quebrados e espíritos que parecem não conseguir seguir em frente. Se você dirigir pela Hatchada Road, poderá ver uma visão incomum quando chegar a uma curva perto do Tribunal Criminal de Bangkok. Um santuário e muitas oferendas colocadas em uma grande árvore ao longo do canteiro central. Este é um local onde mais de 100 pessoas perderam suas vidas devido a acidentes de trânsito. Alguns culpam mal o desenho da estrada, outros culpam os motoristas embriagados, enquanto que outros culpam os espíritos que ainda permanecem lá. Os sobreviventes do acidente descreveram que momentos antes do acidente, eles veem uma figura escura pulando da árvore e cortando a frente de seus carros, causando o acidente. Alguns acreditam que os espíritos que perderam suas vidas lá estão tentando tirar outra vida para substituí-los, a fim de seguir em frente além do submundo. Em 2015, as autoridades da Tailândia limparam o santuário e removeram as oferendas por segurança. Mas amigos e familiares das vítimas ainda continuam deixando suas oferendas na árvore.
prédio abandonado de 32 andares ao lado da rodovia Bang Natraj custou 5 vidas, desde suicídios até um assassinato aterrorizante. Durante os 20 anos em que foi abandonado, 3 pessoas pularam no prédio. Um corpo foi encontrado com os pulsos e os tornozelos amarrados. Ele havia sido espancado até a morte. Além disso, um homem se enforcou e deixou um bilhete de suicídio na parede para sua namorada, que acabara de deixá-lo. A mensagem dizia, abre aspas, tente lembrar o que é bom. Desculpe, não é suficiente. Fecha aspas. O edifício foi então apelidado de prédio abandonado de 5 cadáveres. Como o prédio está localizado próximo a uma rodovia elevada, os motoristas que passam pelo prédio à noite testemunharam que viram uma figura humana escura pulando do prédio e esse ato se repete por várias vezes. Eles acreditam que o espírito estava revivendo sua morte para pagar pelo pecado do suicídio. Segundo pesquisas, o prédio está sendo reformado para se transformar em um condomínio. Você moraria nele? Certa noite de março de 2018, um transeunte resgatou uma mulher que tentava pular da ponte para o rio. Depois que a mulher caiu em si, ela disse que quando estava atravessando a ponte, ela viu uma mulher vestindo um vestido vermelho, sentada nas grades da ponte. A mulher de vermelho acenou para ela e pulou. Ela imediatamente estacionou o carro e correu em direção onde a mulher estava. Mas a próxima coisa que ela sabia era de alguém tentando impedi-la de pular da ponte. Ela não foi a primeira que isso aconteceu. Houve mais de 60 casos de tentativa de suicídio relatados nessa ponte, e pelo menos uma tentativa é registrada a cada ano. Para os poucos sobreviventes, eles contaram a mesma história. Eles viram uma mulher sentada na grade da ponte, que acena para eles antes de pular. Eles então sentiam um forte desejo de fazer o mesmo, como se a mulher os estivesse encorajando a se suicidar. Muitas culturas acreditam que os locais onde as pessoas cometem suicídio muitas vezes abrigam uma energia sombria, que atrai as pessoas que estão enfrentando tempos difíceis a também acabarem com as suas vidas. Seria esse o caso? Quanto a essa história, há quem diga que o fantasma da mulher é na verdade controlado por um espírito vingativo de um construtor, que morreu quando estava construindo a ponte no final da década de 1930. Pelo fato de que ele faleceu antes que o seu dever fosse cumprido, a sua alma não foi capaz de seguir em frente. Assim, ele ficou furioso e começou a escravizar a vida dos vivos, forçando-os às suas mortes prematuras. Embora essa história ela pareça um bom enredo para um filme de Hollywood, na verdade, ela ganhou as manchetes nacionais e foi notícia na televisão. Mais de 50 anos atrás, esse enorme cemitério foi um cemitério para muitas pessoas que morreram, muitas vezes de acidentes trágicos, e a maioria de suas identidades não pôde ser rastreada. Portanto, embora mais de 10 mil corpos tenham sido enterrados nesse cemitério, a maioria dos túmulos não tem nome. A área ao redor do templo ela é isolada e coberta de uma selva densa. Era uma regra tácita entre os motoristas de táxi naquela época evitar deixar passageiros nesta área. Alguns taxistas que levaram passageiros para a área afirmaram que quando chegavam ao local e o motorista se virava para olhar para o banco de trás, viam que o passageiro havia desaparecido ou que estava coberto de sangue. Alguns disseram que depois de deixarem seus passageiros, sem saber, pegavam um passageiro extra. Os moradores muitas vezes viram táxis saindo da área com alguém gravemente ferido, coberto de sangue, sem braços ou parte da cabeça, sentado no banco de trás, ou mesmo ao lado do motorista. Assustador, né? Essa casa de estilo colonial em Soiuacharapó permanece intocada, embora a terra esteja à venda há muitos anos. Segundo os moradores, essa casa pertencia a uma família de 4 pessoas que saiu de férias, mas ocorreu um acidente e nenhum dos membros da família conseguiu sobreviver.
Disse que o espírito da família continua vivo, sendo relatados vários avistamentos frequentes na casa, bem como luzes tremeluzentes à noite. A cerca de 2 quilômetros da estrada principal encontram-se os restos de uma casa que quase foi totalmente queimada. Algumas pessoas dizem que uma mulher foi imolada no incêndio. A casa está localizada no meio de um jardim de tamarindos, mas permanece intocada desde o incêndio. Pessoas relatam avistamentos fantasmagóricos tarde da noite. Às vezes, ouve uma mulher gritando e chorando. Essa tradicional casa tailandesa, cheia de arbustos crescidos em Soi Anant, fica ao lado de um pântano, longe de outras casas da região. As pessoas acreditam que a casa é assombrada pelo espírito de uma senhora, cuja família partiu para se estabelecer em outras províncias, deixando-a morrer sozinha. De acordo com vizinhos próximos, o espírito da mulher é sempre visto xingando crianças pequenas e também invasores. Um popular programa de TV local uma vez tentou filmar dentro da casa, mas rapidamente se dispersou ao som de uma velha gritando. Nas profundezas de Hankan Soi 32 há uma casa abandonada há mais de 20 anos. A história conta que a casa já foi de propriedade de um estrangeiro que morava com uma empregada. Um dia, alguns bandidos que planejavam roubar a casa resolveram arrombar enquanto o dono ia trabalhar. O roubo deu errado e a empregada foi encontrada brutalmente assassinada, tendo os assaltantes conseguido fugir. Desde então, foi relatado que um fraco, mas horrível pedido de ajuda sempre é ouvido pelos corredores, tanto que o proprietário original decidiu vender a casa. Novos compradores relataram que viam o espírito de uma mulher em pé perto da porta da frente e da garagem. Na manhã de 6 de outubro de 1976, oficiais militares armados foram enviados para a Universidade Thammasat para massacrar estudantes e cidadãos que estavam realizando protestos na época. Muitos foram brutalmente massacrados nas dependências da faculdade, incluindo no campo de futebol e nas salas de aula. Como resultado, 41 estudantes foram mortos, 145 feridos e 3.094 presos. Disse que um grupo de estudantes tentou fugir das autoridades, fugindo para um elevador no edifício das artes liberais. Eles se tornaram alvo fácil quando as portas não fecharam rápido o suficiente. Balas voaram e o sangue dos alunos se espalhou por toda a área fechada. Por alguma estranha razão, as manchas de sangue no elevador não podiam ser removidas, como se alguém quisesse que o mundo soubesse o que aconteceu naquele local. Então, a universidade decidiu pintar as portas de vermelho para esconder as manchas. Mais tarde, alunos e professores experimentaram vários incidentes inexplicáveis ao usar o elevador vermelho. Muitos se sentiram sufocados e claustrofóbicos, como se o elevador estivesse lotado de pessoas, embora estivessem sozinhos. Às vezes, o alarme também disparava, sugerindo que o elevador estava superlotado. Hoje, as portas vermelhas do elevador não estão mais operacionais. Desde então, foram parafusadas na parede, funcionando como um lembrete sangrento do passado da universidade. Além desses lugares, há muitos outros que podemos citar. Salão de Sermões Wat Ban Khai. Sua construção se iniciou em 1969, mas nunca finalizou, pois os trabalhadores diziam ser assombrados no local. Praia Mai Rampueng. Após uma série de afogamentos, essa praia passou a ser chamada de Praia Devoradora de Homens, e as pessoas que lá vão dizem se sentirem inquietas e assombradas. Lemon Foods Factory. Em uma câmera de segurança foi capturada a imagem de uma cabeça flutuante com rosto de mulher e com órgãos pendurados, supostamente a visão de Krasue, uma lenda tailandesa. O Parque Nacional Doi Suthep em Chiang Mai. Há o relato de avistamentos de uma mulher vestida de branco nas curvas pedindo carona. A fábrica de canetas na Universidade Kazem Bundit. Há rumores de que seria assombrado, uma vez que durante a sua construção ocorreram vários acidentes que resultaram em muitas perdas de vida.
Disse que um frio congelante ele é sentido ao se entrar no complexo. E há a história de que se você tocar no tanque 3 vezes, o fantasma aparece. Então, pessoal, você já tinha escutado falar a respeito desses lugares assombrados tailandeses? Que tal fazer uma visita a algum deles, né? Se você um dia for à Tailândia, então, ó, já deixa anotado para visitar qualquer um desses lugares, ou quem sabe todos, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Deixa aqui embaixo qual foi o lugar que você considerou mais assombrado dentre essa lista extensa que eu trouxe. Que eu nem imaginava que existissem tantos lugares assombrados na Tailândia, embora a gente saiba também que aquele estilo Japão, ele tem muita relação com o sobrenatural, muitas coisas eles acreditam relacionadas ao sobrenatural, então era pra ter muita coisa, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, dê um like, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de Turismo Sinistro, há uma playlist de lendas, ufologia, Brasil Assombrado e muitas outras. E há 2 playlists em que a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então você pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de Turismo Sinistro aqui no canal. Beijo, tchau!